Boa noite! Mesmo atrasadinho, estamos aqui nós começando o nosso Papo Cueca, episódio 8. Deu um probleminha na edição, a gravação foi feita, mas deu um probleminha na edição. E estamos aqui de novo para lançar esse episódio hoje, dia 8 de outubro de 2025, exatamente às 20 horas, está saindo esse episódio de Garbo e Elegância para falar com você, meu amigo Cueca, e para você, minha amiga também, que está aqui com a gente. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, compartilha, deixe seu comentário. A participação de todos vocês é muito importante e hoje é um assunto bastante legal para mim, né? E acredito que será para todo mundo, que vai ser praticamente um episódio de depoimento. E eu quero dividir com vocês o que eu já vim colocando lá no Instagram do Papo Cueca. Vou dividir aqui também o perfil do Instagram, que é Papo Cueca Oficial. Tá aqui, ó. Vocês não vão ver minha caneta, mas vão ver meu dedinho. Tá aqui, ó. Beleza? E quem também quiser me seguir no Instagram, no outro perfil, é Homem Terapia, tudo junto. Então, para quem está acompanhando aí o perfil do Instagram, eu já vim colocando algumas chamadas, não foram constantes, mas foram chamadas pontuais, da questão do falar, né? Essa coisinha que parece simples, mas quando se trata de comportamento masculino é um negócio e um tabu gigantesco e histórico. E aí eu vou começar com vocês falando o seguinte. Já vomitaram? Já tiveram ânsia de vômito? E aquela ânsia forte e o vômito demora para vir? Quando você tem a ânsia de vômito e você vomita, qual que é a sensação que te dá? No começo é uma sensação ruim, não é? Mas logo depois não vem aquela sensação de alívio que deu aquela limpada no corpo, não deu aquela sensação de alívio bacana que estava precisando mesmo? É sobre isso que é falar. Eu classifico isso como a ânsia emocional que a gente nunca consegue colocar para fora. Mas o nunca tem um parêntese, um aspas extremamente gigante, que é colocar isso de forma explosiva e essa dor gigante de forma inflamada e artilharia pesada para as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente confia e acredita que quem ama aguenta a porrada. E lógico que não aguenta, né? Algumas sim, outras não, mas também apanhar a todo momento nesse sentido, é óbvio, não físico, né? É uma coisa que cansa ao longo do tempo se você não se trata. Então essa ânsia e esse vômito emocional que a gente descarrega só a parte da sujeira, né? Mas não traz aquele alívio que deve trazer, é o tema do nosso episódio de hoje, que é, poxa, quero falar com alguém e eu não falo com alguém, né? Então dá a impressão que a gente quer falar, e não fala, guarda e acaba crescendo, né? E esse guardar, ele tem muitos pontos de consequência e um ciclo vicioso, né? Porque muito do que a gente sente vem do nosso pensamento. A mente gera pensamento, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma reação. E como a gente aprende nas leis da física, toda reação tem outra ao contrário na mesma proporção. E tudo que a gente cria gera o quê? Energia. Então, poxa, Arthur, o que isso tem a ver? Porque nossos pensamentos e nossas ações emocionais geram energia. E energia criada é energia dissipada. Ela tem que ir para algum lugar. E no nosso caso, nossas emoções represadas,
elas, e a palavra é essa mesmo, represada, ela gera o quê? Ela gera mais pensamentos para alimentar essa máquina nociva, volta, e os pensamentos começam, aquela voz tagarela na cabeça continua, 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 parte vem para o corpo físico, tá? Doenças. No meu caso específico, eu tenho manchas no corpo. Não vai dar para ver, mas aparecem algumas manchas no corpo, como se a pele tivesse queimada. E a terceira parte, ela dissipa. Dissipa para o universo, dissipa para fora, para o nosso ambiente, e dissipa nas nossas explosões com as pessoas ao redor. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: a gente se expressar, aprender a lidar com esse sentimento é de extrema importância. A gente precisa, primeiro, o porquê que a gente está sentindo isso, né? O segundo, o que eu posso fazer com isso? Da onde que veio, para onde que isso vai me levar? Quais são as consequências? E a gente vê muito essa questão de como a gente lida com as emoções no trânsito, numa fila de mercado, numa fila de banco, né? Eu vou dar dois exemplos aqui clássicos que eu passei semana passada. Primeiro que eu vi um senhor, já devia ter os seus 55 anos, né? Provavelmente com a esposa do lado, né? E eu não vi a cena, juro por Deus para vocês que eu não vi a cena, mas o cara começou a xingar o cara da frente de uma forma tão absurda que aí o cara foi caçando o cara atrás para xingar. E nitidamente a mulher do lado estava desesperada já, sabe? Aquele clima de tensão. Ou seja, a gente deixou aquela energia, teoricamente aquela energia negativa da outra pessoa bater, a gente foi de encontro a ela. Ou seja, a reação gerou uma reação de igual proporção oposta, né? Ao contrário. E a segunda foi um outro homem também na fila. Eu estava no mercado, né? Na fila dos frios. Tinha uma senhora na frente e assim, era 8:30 da noite, tinha uma pessoa para atender uma fila de 5 pessoas. E a senhora tinha que pedir as coisas dela. Ela pedia uma coisa, pedia outra, pedia uma, e o cara já estava ficando impaciente. Como se ele tivesse controle nos pedidos de frios da senhora à frente dele. E o cara espumando, já xingando, reclamando que a mulher estava demorando. Né? Aquilo não está no controle dele, né? Estaria no controle dele, ele esperar a vez dele e até a supervisão do mercado, né, e reclamar, gente, ó, estava acontecendo isso e não tem gente para atender, vocês têm que providenciar. Isso está no controle. Porque ele não viu depois, eu estava atrás dele, que ele também pediu mais coisas e eu fiquei atrás dele esperando. Então, a importância de falar é imprescindível. E como tudo são exemplos, eu vou me colocar muito nesses exemplos pelos meus comportamentos explosivos que eu tinha até lá atrás e como eu tratei isso e como eu comecei a falar. Eu passei por uma crise de pânico em 2013, não reconhecia isso. Mesmo quando, num episódio, eu saí da empresa que eu trabalhava em São Caetano e saí correndo pela rua desesperado porque me deu uma crise do pânico. Levei essa crise do pânico para 2014 numa outra empresa que eu entrei. Eu troquei de empresa entre 2013 e 2014. Isso só foi piorando e aí veio a minha primeira depressão, onde eu parava em qualquer lugar, é, sentava, começava a chorar, desesperado, não conseguia mais ficar em lugares fechados, não conseguia muitas vezes sair de casa, né? E eu não tinha muito apoio em casa, apenas a questão de precisar procurar ajuda, mas eu não tinha aquela ajuda em procurar ajuda. Até que num belo dia, desesperado, lendo um livro chamado Ansiedade, do Augusto Cury, que é muito bom, mas não era o meu momento de ler aquele livro, eu entrei em parafuso. E nesse entrar em parafuso, eu fui procurar a minha primeira ajuda, né, em 2014. Agora, pense em um cara extremamente controlador, focado em resultado, extremamente focado em resultado, calculista, não no ponto de ser ruim, mas de resultado, numa sessão de terapia. Chegou um determinado momento que eu falei para a terapeuta assim, eu não estou vendo resultado.
Eu não estou vendo o resultado do seu trabalho e eu não estou vendo você fazer nada por mim. Depois dali, ela fez algumas explicações que na hora e no momento eu não entendi, ou não quis entender, porque eu também não ouvi, mas eu lembro as palavras que foram ditas, então vocês vão entender a questão do eu não ouvir. E cancelei o tratamento depois, né? E aí, passados 2021, quando eu tive Covid, eu fui para UTI. Na volta, realmente eu entendi que não dava mais para continuar sendo a pessoa que eu estava sendo. Eu não era agressivo fisicamente e a minha agressão de palavras com todos não era com, era a questão da minha verdade, né? A intolerância aos julgamentos que eu tinha das questões erradas das pessoas, do comportamento social errado das pessoas, né? As pessoas que teoricamente abusavam da minha boa vontade, né? Estavam lá, vamos fazer as coisas junto, vamos, e na hora que do vamos ver, e isso aconteceu realmente, só eu estava fazendo, e aí isso vai me cansando. E em 2022 eu comecei a minha terapia novamente com outra profissional, a qual eu estou até hoje trabalhando todos os meus conteúdos, todos os meus recalques. E aqui estamos nós, como esse podcast é um dos resultados desse tratamento. E não foi fácil, tá? Porque nos 2 primeiros anos, praticamente, foi uma sessão de o mundo inteiro tem culpa e eu sou o coitadinho, eu sou isso, eu sou aquilo, mas as pessoas que fazem isso, blá blá blá, blá 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 blá. E eu comecei a cair naquela questão de não estou vendo o resultado, mas aí houve uma diferença, né? O meu falar, ele começou a ouvir. E não somente ouvir a mim mesmo, que é o importante, mas começar a ouvir os gatilhos do tratamento ao qual eu me permiti ouvir. Já diria Freud, né? A cura vem pela fala. Se a gente não falar, as coisas não vão acontecer. E aí eu comecei a me ouvir. E aí muitas coisas que eu botava a culpa nas pessoas, eu comecei a olhar pelo meu prisma. Eu comecei a enxergar pelo meu ponto de vista, pela minha visão e pela minha origem daquelas cenas e daqueles acontecimentos e trouxe a minha carga de responsabilidade para analisar e comecei realmente a deixar a carga do outro para fora, independente de culpados, tá? E aí eu comecei a ver isso e aí que realmente veio toda a diferença. E ter entendido isso me ajudou extremamente no meu momento mais crítico da minha vida, que foi ano passado, em 2024, por uma série de fatores aí que não cabe falar aqui, mas foi o que me deu um alicerce gigante para passar por tudo isso, pelo abandono, pela traição, e não deixar a casa desmoronar. Então, o falar é extremamente importante, né? E não adianta você ficar com aquele sentimento de porra, meu, ninguém me ouve, ninguém me olha, ninguém me dá atenção. Eu deixei de ir em tal lugar, parece que ninguém notou. Eu tô aqui doente em casa, ninguém me liga para perguntar como é que eu tô. Esse nosso quadro de nós somos os homens fodásticos, mas ao mesmo tempo eu quero que o mundo olhe para me idolatrar, idolatrar a minha dor, idolatrar a minha ausência. Idolatrar, gente, isso vai gerando uma cesta de lixo tão grande, e quando a gente para notar, é uma cesta de lixo infinita, ela não tem fim. Ela vai crescendo proporcionalmente à quantidade de bosta que você vai gerando emocional e não trata ali dentro. Nenhuma emoção deve ser descartada. Não existe essa, joga a sua raiva fora, joga a sua tristeza fora. Não se faz isso, é impossível. Não se descarta emoções. Vocês vão lembrar do filme Divertidamente. As emoções não são descartadas, elas estão lá para viver em equilíbrio.
Você já pensou? Você está feliz, porque, olha, outra coisa, ninguém é um sentimento. Então ninguém é feliz, nós estamos felizes. Ninguém pode descartar uma emoção, ela tem que ser equilibrada, porque se você está feliz demais e vive na felicidade constante, meu amigo, você vai virar um bobo, um idiota vivendo na fantástica fábrica de idiotas na Bobolândia. E é assim que funciona. Porque o cara que fica extremamente feliz 100% no mundo da Bobolândia, no mundo do Bob, a hora que vier uma merda pela frente e realmente a tristeza bater, esse cara vai estar exatamente com a sensação de estar numa prancha do navio pirata com 25 tubarões esperando só o almoço cair no mar. O cara não vai saber lidar com essa porcaria, a gente já não sabe lidar. Mesmo ainda navegando entre os sentimentos, a gente não sabe lidar. Imagine a pessoa que vive na fantástica fábrica dos bobos. Porque é isso que viver única e exclusivamente por um sentimento faz da gente. A gente vive na fantástica fábrica de alguma coisa que não é positiva. Nós vivemos num mundo dual, tudo é dual, homem e mulher, as moedas têm duas faces, o bem e o mal, a tristeza e a felicidade, a alegria, né? Passado e futuro, ansiedade e depressão, ansiedade futuro, depressão passado. Então a gente não, esse negócio de jogar sentimento, emoção fora não existe, a gente equilibra. Da mesma forma que guardar o sentimento dentro da gente é criar, como eu falei, esse cesto de lixo proporcionalmente infinito e essas coisas não vão resolver. Então você fala, poxa, Tô, mas você está há 3 anos em terapia? Tô. E já estou próximo da minha primeira alta. Daqui a pouco isso vai acontecer. Eu ainda estou vendo conteúdos. E agora eu estou vendo conteúdos, né? Para quem vai ouvir isso aqui pode até achar estranho, mas eu estou vendo os meus conteúdos agora da minha ânima, do meu lado feminino, porque todos nós temos lado feminino e todas as mulheres têm o seu lado masculino para equilibrar, né? Isso não tem nada a ver com sexualidade, tá bom? Existe com comportamentos e atitudes e posicionamentos, tá? Então nós temos um lado feminino, assim como as mulheres também têm um lado masculino, né? Então, estou vendo isso porque eu tenho uma questão de relacionamento com a minha mãe que influencia todo o meu sistema feminino de contato com mulheres até hoje. Então, é uma coisa que precisa ser dita. A gente não dá a mínima, a gente fala, puta, por que eu não dou bem com mulher nenhuma, né? Por que eu sou submisso a todas as mulheres, né? Por que eu abandono todas as mulheres? Tudo isso tem origem em emoções, em traumas, vivências, experiências, passado e as nossas condições de vida familiar, social, que são colocadas em nós como roupas ao longo da nossa estrada, do nosso crescimento como pessoa. Então, assim, eu tenho que ver esses conteúdos para para que eu possa ter uma alta daqui a pouco e depois voltar para a terapia novamente para começar a ver outros conteúdos que serão necessários, né? A gente, para quem acredita em reencarnação, a gente volta para cá para aprender, não pelo sofrimento, tá? Isso é uma coisa que eu já divido com vocês, vou abrir uma aspas aqui rapidinho, porque aquele negócio que, cara, você tem que aprender pelo sofrimento. Não, ninguém tem que aprender pelo sofrimento. A vida não é sofrimento. A vida é vida. Simples assim. Se você quer encarar ela com o sofrimento, encare você, isso é uma crença. E muitos de nós temos crenças que para a gente conquistar as coisas tem que ser do modo difícil. Que tudo é dolorido, que tudo é sofrido, e isso cria traumas, cascas de machucados e cicatrizes que vão ficando na gente, que vai doendo, doendo, doendo ao longo da vida, vai empacando foda na nossa vida, e a gente não consegue sair disso, não consegue parar, não consegue sair, não consegue evoluir. E vai acontecendo isso, galera. Então, assim, a gente falar, homem, se expor, dizer o que você pensa, aquela angústia infinita que não sai do peito, que dói aqui no meio, você precisa entrar num lugar e sair. Não adianta você ir pro happy hour ali tomando uma cervejinha, fazer aquele desabafo com o seu amigo, com o barman, com o garçom, porque aquilo vai sair
momentaneamente, vai te dar um alívio imediato, vai te dar um prazer imediato, mas vai voltar, porque é conteúdo não tratado. É conteúdo não tratado. Então, se você não para refletir sobre tudo isso, continua você sendo aquele hamsterzinho, aquela chinchila gorda, fedorenta, bonitinha, na roda, na gaiola, que dá uma paradinha, come ali uma raçãozinha, depois volta para ficar rodando no rolê ali e não sai do lugar. Então, essa questão é extremamente importante a gente começar a ver. E mesmo que você ache besteira, né? Mesmo que você é aquele macho alfa que resiste à dor, vai no médico realmente nas últimas instâncias, as dores emocionais e as questões emocionais, elas são dores piores, porque além da dor emocional mexer com todo o nosso comportamento como pessoa, ela acarreta nas dores físicas. Então, grite, fale, esbraveje, dentro de um local seguro, dentro de uma sala com um psicólogo, com um psicanalista, com um profissional que realmente vai destravar você para falar. Não adianta você chegar no local e não falar, senão não há resultado no mundo e profissional no mundo que vai te ajudar. É a mesma coisa que você chegar no clínico já e falar: eu tô com dor. Tá com dor aonde? Ah, tá com dor aonde? O cara não vai saber o que fazer, porque que exame que ele vai te pedir se você não fala o que você tem? Ah, impossível, porra, não dá, entendeu? Não dá para fazer isso. E a gente foge de proctologista, foge de terapeuta igual foge da cruz, igual o vampiro foge do alho e da benta, e parece que a gente vai na terapia, parece que não, é frescura isso aí, parece que tem o Drácula lá, ou vai ter um padre que tá essa é uma comparação legal, né, cara? A gente pensar que o terapeuta é um confessionário, né? Que dependendo do que a gente falar, o cara vai jogar água benta na gente, ou ela, né? Não sei quem, se é homem ou mulher, vai jogar água benta na gente e a gente vai derreter, né? E isso é um negócio muito legal, né? É uma piada sem graça, mais legal. E é isso. Então a importância da gente falar é extremamente importante. De novo, né? Eu sempre falo extremamente importante. Quase um disco riscado, mas enfim. E é sobre isso. E o tanto de oportunidades que eu perdi, o tanto de momentos que eu perdi por não saber expor as minhas coisas, né? Explodir nas horas erradas dentro do trabalho, explodir por acumular aquilo em casa com a família, né? O nosso famoso engolir sapo, né? Tem uma hora que de tanto engolir sapo não cabe mais, né? O saco ali não vai mais, né? Então, as consequências do nosso silêncio são extremamente nocivas, primeiramente para nós mesmos, para depois virar um processo nocivo para outras pessoas. E as pessoas, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente passa a nossa vida com um negocinho, e tem um gatilho nesse processo todo que chama-se incômodo. O incômodo é um cara, que assim como o ego, eles estão ativamente do nosso lado, sabe? Eu classifico o incômodo e o ego como o demônio e o anjo dos ombros que vem dar conselho pra gente. E o ego ele fala: não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. E o ego toma conta da gente porque a gente, como essência, quando a gente não sabe lidar com uma coisa, quando a gente não quer lidar com uma coisa, o ego vem, assume e faz do jeito dele. O ego é maldoso? Não é maldoso, mas ele vai fazer do jeito dele. E foda-se quem tá na frente, foda-se as consequências, ele vai fazer do jeito dele, né? O incômodo é o anjinho que vai te dando peteleco na orelha para você acordar e fazer de modo diferente. Você raramente, para não falar quase nunca, dá atenção para ele. E dentro do meu processo, vários gatilhos de incômodo aconteceram. Lá em 2012, 2013, veio um deles profissionalmente. Eu vou até citar aqui o nome da Moara, minha amiga Moara. Beijo, se você assistir esse episódio aqui,
peço licença poética para falar de você, porque esse é uma coisa que eu vou lembrar para minha vida inteira. Foi quando a minha equipe toda lá de São Caetano do Sul, e eram bastante pessoas, mais de 10, e ela teve a única coragem, ela foi corajosa, ela teve a coragem de falar na frente de todo mundo para mim que era insuportável trabalhar comigo pelo meu modo controlador e perfeccionista de fazer as coisas. Por mais que eu tivesse responsabilidades naquela época, e as responsabilidades eram grandes, né? E a cobrança que eu dava em cima de mim era gigantesca, e automaticamente essa cobrança iam para as pessoas que estavam abaixo de mim. E confesso para vocês que eu não era a pessoa mais boazinha do mundo, não. Né? Não perdia a ética profissional, não entrava no assédio moral, mas o bicho pegava. O bicho pegava de sair treta, às vezes, de discussão mesmo. E isso era repetitivo. Os resultados vinham, mas sabe aquele resultado de guerra? Ganhamos a guerra, mas um tá sem braço, o outro amputou um dedo, tá sangrando pra cacete, ficou louco. E resultado conquistado dessa forma, ele deixa cicatrizes por um bom tempo, para não falar para sempre, né? Então, esse era um dos gatilhos, né, de incômodo que eu tinha e que eu não recebia. Os outros eram em casa, né? Recebia para falar, eu ia procurar ajuda em termos, né? Mas eu não sabia como procurar ajuda, e era cobrado de procurar ajuda de uma coisa também que não era uma troca feita em conjunto, né? Porque a pessoa que mais pede para te procurar ajuda também é aquela que mais precisa, né? Mas aí entra num rolê que a pessoa nunca erra, né? Era uma coisa que eu não ouvia, que uma pessoa ela nunca errava, a pessoa nunca errava, e uma pessoa que nunca erra, ela é uma pessoa perfeita, né? Então, entra num contexto que a perfeição ela é divina, né? Então, e era difícil para mim enxergar essas coisas, né? Eu era o único que errava, né? E isso vira um peso também, né? A partir do momento que você é o único encostado na parede, que você é o único que erra dentro de um relacionamento, e qualquer relacionamento assim fica pesado, né? Porque dependendo do seu histórico emocional, do seu histórico de traumas, de qualquer vivência que você tenha tido, isso te retrai de uma forma tão gigante que você acaba se fechando e parte para alguns rumos não tão positivos. Então, ouvir aquilo também ficou gravado na minha memória para as coisas que vieram depois, né? Para a hora que realmente eu comecei a falar, e o falar eu comecei a me ouvir, muitas coisas vieram à cabeça do que aconteceu na minha vida. E aí a gente começa a ver com outro prisma, onde a gente só via as pessoas como culpados, a gente tira o culpado e o julgamento da frente e começa a analisar os fatos. O que as pessoas fizeram pra gente, a gente deixa pra lá, né? Tá gravado, e isso não pode também ser jogado fora, tem que ser gravado e salvo como aprendizado, não como ferramenta de tortura. E a nossa parte também, a gente, as boas e más, a gente tem que guardar também como aprendizado. Falar, puta, isso aqui foi legal que eu fiz, eu vou fazer de novo. Ah, isso aqui não foi legal, eu não vou fazer. E esse conhecimento, gente, que vai ser transformado em sabedoria, só vem com a fala, com conversas na terapia. Se você tem uma parceira, um parceiro em casa, show de bola para conversar, compreensivo, onde o papo é tranquilo, o papo é respeitoso, onde as pessoas falam e as outras ouvem, não respondem, né? Isso, isso é extremamente importante, porque você solta aquilo, né? Você deixa de estar na sua ânsia emocional e não vai vomitar mais. Você simplesmente vai ter digerido, né, comido aquela emoção, vamos dizer assim. Você fez uma digestão e vai sair o que não é proveitoso para o seu corpo emocional pela privada da fala. Desculpa a palavra, mas nessas horas a nossa boca para tirar essas coisas vai virar o botão lá de baixo, o olho que ninguém vê, mas de uma forma positiva. A merda que vai sair vai ser uma merda, entre aspas, perfumada. Vai sair. E você vai ver que
todas as condições de vida, todas as situações negativas que vão acontecer durante o seu dia a dia, você vai começar a lidar de forma melhor, porque a gente vai entender que quando a gente fala, a gente se abre, a gente começa a entender tudo o que acontece na nossa vida, no nosso entorno, e a gente começa a colocar como uma verdade que o outro faz é um problema dele, não é nosso, por mais que aquele ataque esteja vindo diretamente a gente, é como se a gente estivesse numa gaiola presa há milhares e milhares de anos, a gente tá com a porta aberta. A gente simplesmente fala assim, puta, cara, eu tô cansado de ficar aqui dentro, deixa eu ver se esse negócio abre. E não tem cadeado. É só você abrir e sair. E isso é incrível, né, cara? A gente tá preso em condições onde nós mesmos nos colocamos. E é um negócio sensacional, né? Então, o recado de hoje desse episódio é um episódio mais curtinho, até para a gente conseguir acompanhar melhor. É falar, é falar. E se a gente não tem condição de pagar um profissional, é tentar achar algum método, algum meio de sentar com grupos de pessoas e pessoas que falam, e pessoas que são compreensivas, assim como você também tem que ser, de falar com segurança para ser ouvido, né? Às vezes, a melhor coisa a se fazer quando a gente não sabe fazer é não fazer nada, e esse não fazer nada às vezes é ouvir, simplesmente ouvir. E às vezes quem está ouvindo tem uma experiência pessoal que passou e ultrapassou com sucesso e vai te comentar aquilo e pode ser que aquilo sirva para você. Então, não se sinta isolado, não se sinta perdido. Eu vou falar para vocês que eu, como homem, eu entendo muito a questão do preconceito de não querer procurar ajuda, muito da necessidade de, às vezes, a gente querer falar com alguém e não ter com quem falar, porque a pessoa que convive com a gente não tá cagando e andando para você nessas questões. E acontece muito, né? Mas a culpa é sempre do homem. Isso é uma coisa que a gente vai conversar também muito ao longo do tempo para que isso não fique, não vai transparecer assim. Eu acho que nós temos, de novo, né? Todo episódio eu falo isso e vou falar, a gente, como patriarcado, nós temos uma dívida histórica e universal com as mulheres. Mas existem homens bons, gente. Existem homens bons também. Eu sou um deles. E as favas com a modéstia, porque eu sou mesmo. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas questões a serem resolvidas, mas eu sou uma pessoa leal. Eu sou uma pessoa leal, compreensiva. E se eu tiver que falar a verdade para você hoje de uma forma tranquila, porque eu sei falar essa verdade tranquila para mim também. Então, o nosso papo de hoje é sobre isso, é sobre não deixar acumular esse vômito dentro do peito emocional, não deixar essa ânsia tomar conta, sabe? Parece que a emoção parece que, de novo, né? Parece que é aquele vômito que sobe e desce, e a gente não põe para fora. Nós não estamos sozinhos, esse é o recado, e a gente sempre terá ajuda. E esse canal aqui no YouTube é um ponto de ajuda. Porque todos os convidados que vão vir daqui para frente, vocês vão ver que não é ninguém famoso. São pessoas como eu, pessoas como vocês, que têm a profissão delas, que vamos trazer os contextos das profissões delas para o papo masculino, que é um negócio fantástico. São pessoas como eu, são pessoas como você que está assistindo, que vão participar aqui com a gente. Vão participar aqui comigo, vamos bater cueca aqui, vamos falar. Outras mulheres também vão vir aqui conversar com a gente, como veio a Nina no dia 22, quando a gente gravou no dia 15, no aniversário de 1 ano do canal. E é isso, pessoal. Eu vou agradecer de novo a vocês. Se gostaram do conteúdo, gostaram aqui do nosso bate-papo, comentem aqui, deixem seus comentários, compartilhem, inscrevam-se no canal, ajuda bastante aqui. E eu vou continuar. Estamos com 57 inscritos, eu quero bater 200 logo. Vou continuar. Se vocês gostaram do assunto, comentem. Se vocês falam, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali, vamos falar desse assunto aqui, põe no comentário o que você quer conversar comigo. E se você quiser conversar comigo, manda aqui, Arthur, eu quero participar. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo.
Vem comigo bater um papo, vamos conversar. Vão ser 45 minutos aqui fantásticos, onde você vai poder colocar a sua história, você vai poder desabafar a sua história, ou vamos bater papo para dar risada. Simplesmente assim, para dar risada. Tamo junto? Tamo junto. Então aguardem a nossa agenda, que teremos coisas fantásticas daqui para frente e eu conto com todos vocês, tá bom? De novo, inscrevam-se, compartilhem, ativem o sininho. Vão lá no Instagram também, no papo_cueca_oficial e acompanhem o nosso personagem, o nosso herói, o Homem Banheiro, nas suas peripécias que estarão lá. E já teve publicação na segunda-feira, tá? Na segunda-feira não, desculpa, no domingo teve uma publicação que é complemento do episódio daqui, tá bom? As crenças e os comportamentos que a gente herda, que influenciam nesse acúmulo aqui dentro, ó. Acompanhe lá, porque toda a programação do Homem Banheiro dessa semana está relacionada com esse episódio. Tá bom? Um beijo do fofo.